Shalom, povo de Deus! Graça e paz, queridos. Deus abençoe muito a minha vida, a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o teu dia aí, onde quer que você esteja agora, que você esteja usufruindo da presença do Espírito Santo, do poder de Deus na sua vida. Quero convidar você para estar conosco aqui em mais um momento de pastoreio, um momento de reflexão da Escritura, momento de oração, momento de cantarmos louvores ao nosso Deus. Eu quero convidar você também a fazer o seu pedido de oração, se você quiser colocar aí no nosso chat. A gente ora por ele depois, tá certo? Então coloque aí para a gente estar orando por você, pela sua vida, pela sua causa. Vamos crer que Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Nós estamos numa caminhada no livro de Ruth. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 3 de Ruth. Mas antes a gente vai orar, depois a gente vai cantar alguns louvores ao nosso Deus e vamos seguir aqui refletindo na palavra do Senhor. Oremos. Deus amado, Senhor de toda a glória, agradecemos a Ti, ó Deus, a honra que nós temos de servir ao Senhor. Que benção, ó Deus, é estarmos aqui nesta hora para poder refletir a respeito da Tua palavra, para poder clamar ao Senhor, para poder louvar o Senhor através de cânticos. Peço ao Senhor a Tua bênção sobre mais esse momento. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo agora, outros que ouvirão depois. Que em tudo a Tua bênção esteja sobre nós. Clamamos pela Tua provisão, pela Tua condução, pela Tua palavra, que ela seja anunciada com ousadia e que ela impacte o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então louvores ao nosso Deus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão
fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor.
te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Então, queridos, vamos seguir aqui no estudo, então, da palavra, uma devocional, uma reflexão aqui no capítulo 3 do livro de Ruth. Esse é um livro precioso, é uma história que fala sobre casamento, fala sobre morte, fala sobre romance. É uma história extraordinária, mas fala também a respeito de resgate, a respeito de restauração, de recomeço, de retomada. O livro de Ruth é de fato um livro precioso e tem uma mensagem poderosa para o meu coração e para o seu coração. É uma história que acontece na época dos juízes. É uma época bem difícil espiritualmente falando, o povo vivia distante do Senhor, cada qual fazia o que achava melhor. Essa é a frase que regia os israelitas naquela época. Não tinha rei, não tinha líder, e as pessoas estavam ali soltas ao seu bel prazer, seguindo os caminhos do seu próprio coração. E havia uma maldição de Deus na terra porque havia fome. A fome estava presente ali na vida do povo e a fome era um sinal de que Deus estava chamando a atenção do povo. E uma família, Elimeleque com a sua esposa, ela sai para uma terra distante juntamente com os seus 2 filhos. E lá acontece uma tragédia. Morrem os 2 filhos e depois morre o esposo primeiramente, depois os 2 filhos acabam morrendo também e vira um caos naquela família. Então é uma história, sim, extraordinária. Um romance, uma tragédia, mas ao mesmo tempo o mover da mão de Deus resgatando aquele povo para a glória do seu nome. Uma das lições grandiosas aqui do livro de Ruth, especialmente nesse capítulo 3, é um anseio que ela expressa por um abrigo, por ter algo que lhe dê segurança. Noemi, ela incentiva ou ela impele Ruth, que é a sua nora, a ir procurar um abrigo temporário, ou um abrigo com, diria assim, com um homem. É um anseio que aquela família tinha, uma necessidade que aquela família tinha de ser abrigada, de ser protegida. Mas Ruth, o pensamento dela é mais alto. O pensamento de Ruth é ter um abrigo espiritual, é ter algo permanente, é ter algo de fato que vá mudar a sua vida, que vá transformar espiritualmente a sua vida. É isso que a gente tem aqui no capítulo 3. É uma história linda. Veja como é que ela começa. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar-te um lar para que seja feliz? Começa assim, aí ela incentiva Ruth a ir. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos teus nossos parentes, um dos parentes nossos? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Noemi tem um plano. Parece uma história de ficção, mas é um plano que ela tem, de que Ruth vá para a eira ou para a roça de Boaz, onde ele estava trabalhando lá na fazenda, e lá ela fique lá com a intenção de quando Boaz for dormir, ela deitar-se aos pés de Boaz. Vejam que história, né?
E a recomendação de Noemi para Ruth, no verso 3, é: banha-te, unge-te, põe-te os melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Então é uma história assim um pouco estranha. Ela está incentivando a nora para ir procurar, vamos dizer assim, um marido. Porque naquela época a mulher viver sem um marido de fato era um problema. Tinha uma terra para ser resgatada, tinha toda uma estrutura social, econômica que circundava aí a família, que estava em torno da família, que era necessário mesmo ter esse resgatador. E Noemi, ela tem essa visão para que Ruth vá, vista a sua melhor roupa, unge-te, passa aquele perfume, toma um banho e vá-se embora. Quando ele repousar no lugar em que se deitar, então chegarás e lhes descobrirás os pés e deitarás, ele te dirá o que deves fazer. A ideia aqui que a Bíblia está colocando é para que ela vá, descubra os pés dele. Naquelas noites frias, ali acontecia da pessoa sentir muitos frios nos pés. Então, acabaria Boaz acordando de noite porque os pés dele estavam descobertos. E Ruth então vai e diz: tudo quanto você está me dizendo, eu vou fazer. É uma história, irmãos, estranha, mas é uma história que está delineando um propósito maior, que é o propósito de chegar a esse momento do resgate. O momento em que Boaz de fato vai se interessar, vai conhecer Ruth, e ela vai, de repente, ter um relacionamento com ele. E aí acontece exatamente isso. A partir do verso 6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Veja aí: havendo, pois, Boaz comido, bebido, estando já com o coração um tanto alegre, tomou uns vinhos, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Veja que situação inusitada, até curioso, né? Esse caminho que ela toma para poder se apresentar. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva, estenda a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aqui, meus irmãos, está o âmago desse texto, está o ponto central dessa passagem, que é a palavra resgatador. Essa palavra na língua hebraica é a palavra goel, que é aquele que paga o preço por algo. Então, Boaz, ele é o resgatador. É aquele que vai pagar um preço por algo. E nesse caso, seria o preço para ele assumir aí Ruth e também Noemi. Seria um preço que ele deveria pagar. E Boaz então disse, no verso 10, bendita tu és do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Vejam só, Ruth, ela havia tido a proposta de Noemi, quando ainda estava na terra dos Moabitas, para que ela ficasse lá e contraísse um outro matrimônio lá. Mas lembram que Ruth, ela fez uma aliança e diz assim, onde tu fores, irei eu, onde tu pousares, pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela fez uma confissão. É a isso que Boaz está se referindo, aquilo que Ruth havia feito. Então, queridos, ele é o resgatador. E ele chama Ruth de filha. Verso 11, ele diz, agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, o que ele está aludindo aqui é a confissão de Ruth lá a respeito do Deus de Israel e o fato dela não abandonar a Noemi. Ela deixou a sua terra, a sua parentela, a sua família e veio com Noemi para a terra dos israelitas, para Belém, deixando seus pais, a sua família lá na terra dos Moabitas. Ela assumiu de fato essa nova identidade em Cristo Jesus.
Há quem diga que Ruth ela seja a mulher virtuosa de Provérbios 31. Não tem lá aquele termo que diz mulher virtuosa, quem a achará? Isso porque na Bíblia hebraica o livro de Ruth ele vem depois do livro de Provérbios. Então Provérbios encerra falando sobre a mulher virtuosa e na sequência da Bíblia hebraica a gente tem aí a história dessa serva, dessa mulher chamada Ruth. Então vejam, queridos, esse papel do resgatador, ele é o papel que Cristo fez pelo seu povo. Jesus é o nosso resgatador. Agora vejam que Boaz ele teria de pagar um preço no sentido de casar com a mulher fora da comunidade de Israel e, além disso, ele resgataria não apenas ela, mas também Noemi. As terras, por exemplo, que Boaz herdasse de Noemi e de Ruth, elas pertenceriam ao filho de Ruth posteriormente. Então, nós temos aqui uma história que vem desde lá de trás, mostrando essa lei do resgate, e é isso que Boaz está se propondo aqui, a ser esse resgatador que não está olhando para a origem, que não está olhando para a condição de Ruth, o fato dela ser proscrita, ser uma pessoa de fora da comunidade de Israel, o povo de Israel nem aceitava esse tipo de gente. E havia até uma proibição dentro da própria lei de Deus a respeito dos moabitas e a respeito dos amonitas. Deus não queria que esse povo fizesse parte da comunidade de Israel. Mas, queridos, a gente tem aqui esse redirecionamento, porque Boaz ele faz uma intervenção. Ele se coloca aí no papel de resgatador. Ele vai dar a Ruth um novo nome, um novo sentido, vai trazer para ela uma nova história, vai abençoar profundamente a vida dela e vai devolver a ela as terras que seriam da sua parentela ou do seu marido anteriormente. Então, Boaz ele vai ser essa pessoa que vai resgatar. Quando nós percebemos a história de Jesus, foi exatamente o que ele fez por nós. Éramos de fora, nós pecadores, pessoas afastadas da comunidade, e de repente ele nos resgata, ele pagou um preço por nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. É a história que está se repetindo aqui. Assim como Ruth, ela tinha uma grande necessidade de abrigo, nós também, do mesmo jeito, temos esse anseio, essa necessidade de sermos abrigados. Não com as coisas temporárias aqui da terra, passageiras desse mundo, mas abrigados com os braços do Senhor, com os braços de Deus, aquele que nos protege. O verso de número 12 diz, ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Havia alguém na frente de Boaz. Fica-te aqui essa noite e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até pela manhã. Ele não conheceu Ruth ali naquela situação, ele preservou-a, ela foi preservada ali, certamente Deus estava naquele meio, Deus estava operando, estava construindo uma história. Através desse casal viria posteriormente o próprio Redentor, o próprio Jesus Cristo viria do relacionamento desse casal. Então, está havendo aqui certamente uma construção do próprio Deus para que o descendente da mulher tenha prosseguimento através desse casal aqui. Tá certo, irmãos? Então, é algo magnífico de se ver a forma como Deus trabalha, coisas pequenas, nos detalhes, e Deus está construindo aí uma grande história. Ela sai dali com um presente, sai dali, Boaz a alimenta, dá coisas para ela levar para casa. Quando chega em casa, ela conta a Noemi o que foi que aconteceu, lá a forma como esse homem se dispôs para resgatá-la. E ali, Noemi se alegra e profere aí no último versículo, dizendo, então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que eu saibas em que darão essas coisas, porque aquele homem não descansará enquanto
não se resolver esse caso ainda hoje. De fato, Boaz estava com o seu coração rendido por Ruth, Ruth também estava com o coração rendido por ele, mas tinha um empecilho, tinha uma pessoa à frente disso tudo que poderia também funcionar como resgatador, seria aquele que teria a prioridade nesse aspecto do resgate. Mas, irmãos, como é que esse texto ele se aplica à minha vida e à sua vida? O que tem aqui que pode ser trazido para a nossa história, para a nossa vida? Algumas questões. Primeiramente, a nossa necessidade de sermos acolhidos. Enfrentamos tantos desertos, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas pressões internas, externas, tantos dissabores que nós temos em nosso caminho. E nós caminhamos com essa necessidade de sermos abrigados. Mas vejam só, irmãos, o nosso abrigo, ele não deve ser temporário. É claro que nós precisamos de proteção aqui nessa terra, mas muito mais devemos entender a respeito do abrigo espiritual, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra das tuas asas, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso protetor. Como Boaz não considerou o passado moabita de Ruth, Jesus nos resgatou apesar do nosso passado escuro. Você já teve problemas aí no seu passado, certamente, eu também. Pecados, dificuldades, natureza corrompida, caída. Boaz, ele não considerou o passado de Ruth. Ela era uma viúva, ela veio de um povo estranho, um povo distante do Senhor, mas a despeito dessas coisas, Boaz a aceitou. Por que ele a aceita? Porque ele está fazendo um papel representativo. É o que Cristo fez. A despeito do que nós fizemos com ele, a despeito do nosso pecado profundo e extenso, Jesus Cristo não considerou, não levou em conta e nos aceitou da forma como nós nos achegamos a ele. Ele curou as nossas feridas, ele abriu os nossos olhos, ele destapou os nossos ouvidos e nos chamou para uma grande celebração. Uma outra questão que podemos aprender aqui nesse texto para a nossa vida é que Jesus, ele é o nosso verdadeiro abrigo. Você pode até tentar se esconder em algumas proteções aqui desse mundo. Pode ser na riqueza, pode ser na vida de outras pessoas, colocando homens, mulheres, filhos, casas, patrimônios como sendo o seu sustentáculo, como sendo o seu abrigo. Mas, na verdade, nós, se assim o fizermos, sempre estaremos desabrigados e carentes da proteção. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, ele é o nosso verdadeiro abrigo. Nós só estamos seguros de verdade quando colocamos a nossa vida completamente nas mãos de Jesus. Ele é o nosso verdadeiro e suficiente abrigo. Quando nós nos achegamos a ele, nós encontramos bonança, encontramos alívio. E ele próprio faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É a perspectiva da vida que funciona de acordo com aquilo que Deus quer e também para a glória do Senhor. Quando assim é, nós nos consideramos ou nos encontramos sempre protegidos, sempre abrigados, porque entendemos que Deus é a nossa proteção. Quando os desertos vêm, quando a chuva bate forte, quando o vento sopra, Deus é aquele que nos segura, que nos protege, que direciona a nossa vida para a glória dele. Descanse em Jesus. Ele vai completar a obra que ele começou na sua vida. Aqui na terra, eu e você podemos passar até por alguns perrengues, algumas lutas, alguma pressão, alguma dor e até opressões. Mas Jesus está conosco, ele nos prometeu dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Estando ele conosco, nós estamos protegidos. Lembremos-nos disso, irmãos. Ele não nos trata de conformidade com os nossos pecados.
Ele não nos trata como nós merecemos. Ele nos trata de acordo com a sua fidelidade, com a sua graça. Você vai estar abrigado em Deus ou vai buscar refúgios aqui na terra? As coisas da terra, elas produzem em nosso coração auto-engano. Tem gente que acha que se tiver muito dinheiro, quando ela adoecer, de repente vai ter condição de tratar ou de ter um médico melhor, um acompanhamento melhor. Finalmente, queridos, quem nos acompanha, quem nos abençoa, quem nos cura é o Senhor. O cavalo não garante vitória a despeito da sua grande força, mas os que confiam no Senhor não se abalam. São firmes como um monte de Sião. Eu quero convidar você nessa hora para você buscar esse refúgio em Deus. Tenha o Senhor como seu abrigo verdadeiro, como seu abrigo fiel, aquele que de fato te protege. Vejam, fora de Deus existe uma tempestade. Fora de Deus existem turbulências, angústias. Nós precisamos correr para Deus, viver para o Senhor, esperar nele, colocar a nossa vida completamente nas mãos dele. Eu quero concluir, então, essa meditação, essa devocional aqui nesse capítulo 3 de Ruth, mostrando sobre essa necessidade que nós temos de anseio. E esse anseio que nós temos de um abrigo, melhor dizendo. E dizer a você que o abrigo verdadeiro que nós temos à nossa disposição não é outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Busque a Ele, viva para Ele, adore-o com toda a força do seu coração. Ele é fiel, Ele sempre estará conosco todos os dias. Então, a minha oração é que o Senhor te abençoe e que a cada dia o Senhor seja o teu abrigo, seja a tua proteção. Agora nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos colocar os nossos pedidos no altar do Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, que direcione as nossas vidas para o louvor, glória e honra dele mesmo. Vamos orar? Eterno Deus, mais uma vez nós queremos louvar o teu nome. Senhor, obrigado por esse momento aqui de reflexão da tua palavra. Quantas pessoas vivem procurando segurança nas coisas da terra, nos homens, nas posses, no trabalho, mas tudo isso é vão. Isso não garante a proteção, não garante a vitória certamente, mas bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. É aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e que confia no Senhor de todo o coração. Deus, eu oro ao Senhor por essa pessoa que está assistindo esse momento agora de pastoreio. Peço ao Senhor que abençoe a família, abençoe a vida dela, as perspectivas, os anseios. Abençoe o coração para que ele esteja alinhado sempre ao Senhor. Peço pelas pessoas que enfrentam problemas de enfermidades físicas, emocionais, enfermidades espirituais. Colocamos tudo isso no altar do Senhor, suplicando a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Abençoe aquelas pessoas que vão viajar, as pessoas que estão passando por uma crise econômica. Deus, em nome de Jesus, visita esses lares, abençoe aqueles que estão desempregados. Se por uma razão ou outra tem gente assistindo e está passando por um momento de desespero, eu te peço que abençoe essa pessoa para que ela encontre a proteção, a guarida no Senhor, encontre o abrigo no Senhor. Em nome de Jesus, abençoe os pais, as mães, os filhos, abençoe os casamentos, abençoe os relacionamentos. Deus nos ajude a viver para a tua glória. Abençoe a igreja do Senhor aqui nessa cidade, nesse estado, no Brasil. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aviva, desperta a tua noiva, para que ela esteja sempre diante do Senhor, suplicando, clamando, vivendo as delícias e o poder do teu evangelho. Eu te peço que continue nos abençoando, ó Deus, continue abençoando aqui a Igreja das Graças, que ela continue frutificando, crescendo, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Eu te louvo mais uma vez por esse momento. Peço ao Senhor que continue abençoando os meus irmãos, despertando o nosso coração para viver sempre para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, agora a gente vai cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus.
Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Ok, então queremos agradecer a Deus mais uma vez, como nós começamos agradecendo ao Senhor, queremos também concluir louvando o nome dEle por mais esse momento aqui de pastoreio. Eu oro ao Senhor pela tua vida, que você tenha um coração sempre firme, abundante, cheio de Deus. Espere no Senhor, sempre focado no caminho do Senhor. Que Ele abençoe a ti, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.